Crescendo em Graça. O Espírito abençoe a todos nós e abra agora a nossa mente, a compreensão e o nosso coração, a aceitação da Tua vontade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10. Assim diz o texto: Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? É uma pergunta que o profeta faz. Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, ou as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. O Apocalipse declara de que os ladrões não entrarão no reino dos céus. E o profeta Malaquias diz que se rouba a Deus ao se reter os dízimos e ao se reter as ofertas. Mas o profeta Malaquias não é o primeiro a tratar do assunto. Quando você vai para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e lá no capítulo 14, nós temos o primeiro exemplo de alguém devolvendo o seu dízimo. Gênesis 14, 20 diz: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Abraão, antes se chamava Abrão, é o primeiro personagem na Bíblia que nós vemos já devolvendo o dízimo. E nós ainda estamos no primeiro livro da Bíblia. O tema do dízimo percorre toda a Bíblia. E esse assunto é um assunto que deve ser tratado por nós. Por quê? Porque ele também foi tratado pelo próprio Cristo. E quando você analisa os evangelhos e os ensinos de Cristo, a gente faz uma descoberta interessante. O dinheiro foi o segundo tema que Jesus mais tratou em seu ministério. Qual foi o assunto que Jesus mais tratou? O reino de Deus. Esse foi a nota tônica do ministério de Cristo, a implantação do reino de Deus. Agora, excetuando-se o reino de Deus, qual é o próximo tema que ele mais tratou? A questão do dinheiro. E de fato a Bíblia é clara em declarar de que o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso? Não. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Se você ama o dinheiro mais do que a Deus, aí você tem problemas. Vamos olhar o que Jesus disse a respeito dos dízimos. Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Qual é o claro ensino de Jesus nesse texto? Ele está censurando os fariseus, porque a despeito de serem estritos dizimistas, eles não amavam o próximo, eles não praticavam a justiça, a misericórdia. Então Jesus diz assim: vocês deveriam continuar dando o dízimo, mas vocês deveriam começar a praticar a justiça e amar o próximo. Com esse verso, Jesus ratifica essa prática. Agora, quando nós olhamos para o ensino do dízimo na Bíblia, e a palavra dízimo ou dízimos já quer dizer isso, a 10ª parte, Deus permite que nós administremos 90% e devolvemos para Ele 10%. É um sócio maravilhoso. Ele te auxilia na administração de 90% e nós devolvemos a Ele 10%, que é o dízimo do Senhor. Por que devolvemos o dízimo? Por uma questão de
honestidade. Quem não devolve o dízimo, a Bíblia chama de ladrão. É por isso que a gente devolve o dízimo. Na devolução do dízimo, expressamos honestidade. Mas o profeta diz lá: em que me roubais? Não é apenas nos dízimos, é nos dízimos e nas ofertas. Quando se dá o dízimo, você expressa honestidade. Quando você dá a sua oferta, você expressa gratidão. São duas coisas diferentes. Então a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. E quem dizima é honesto. Quem dá a oferta é grato. Esses são os dois sentimentos que devem nortear a nossa conduta. Mas se o dízimo é a 10ª parte, 10%, quanto que é a oferta? E aí Paulo vem e nos orienta. Paulo diz assim, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com o quê? Então qual é o percentual que eu posso ter da oferta? É você que vai definir. A Bíblia não deu para você. A orientação é: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Então nós ofertamos para demonstrar nossa gratidão. A gente dizima para ser honesto e oferta para demonstrar nossa gratidão. Agora, Deus é o dono de tudo, né? Não é isso que ensina o Salmo 24, verso 1? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há. Tudo pertence a Deus. E Deus permite que você viva, que você tenha oxigênio, que você tenha saúde, que você tenha habilidades, que você tenha sabedoria. Deus dá tudo para você, para que você possa adquirir as coisas necessárias para a sua sobrevivência, para a sua felicidade. E a gente agradece a Deus, devolvendo a Ele uma oferta daquilo que Ele nos tem dado. Agora, tanto o dízimo quanto a oferta, eles servem a funções específicas. A oferta, ela expressa a nossa gratidão por tudo que Deus nos tem dado. E um dos exemplos mais lindos no Novo Testamento é de uma viúva que foi lá no templo dar a sua oferta e entregou 2 moedinhas. E Jesus, quando viu a cena, ele se comoveu no coração. E outras pessoas haviam dado grandes somas de dinheiro, mas Jesus disse assim: essa mulher deu mais do que todos eles. Por quê? Porque ela deu tudo o que ela tinha. É esse sentimento que nós devemos ter. Tudo pertence a Deus. E nós temos que ser honestos e gratos. Esse é um plano financeiro que Deus estabeleceu. Deixa eu aproveitar e advertir você de uma coisa muito séria. Hoje, em nome da fé, existem muitos charlatões por aí. Muitos donos de igreja que estão arrancando tudo que as pessoas têm em nome da fé, em nome de Deus, em nome da Bíblia. E essas pessoas ficam ensinando por aí que você tem que vender sua casa, vender seu carro, dar tudo para Deus, dê tudo para Ele que você vai prosperar. É a falsa teologia da prosperidade. E você entra numa dessas igrejas onde não se ensina a Bíblia, e todo culto, o tema vai ser o mesmo: dinheiro, dinheiro. Outro dia eu estava em São Paulo, era um domingo, eu sou curioso, e eu entrei numa grande catedral lá em São Paulo. Não era uma igreja adventista, eu fui lá para visitar a igreja. Milhares de bancos acolchoados, ar-condicionado central, circuito interno de TV. Eu entrei, me assentei confortavelmente e pensei: o culto hoje vai ser bom. Quase 6.000 pessoas reunidas para adorar. Repito, não era uma igreja adventista. Daqui a pouco entraram os pastores, 4, e começaram a pregar. Eles pregaram 40 minutos. E deixa eu fazer uma pergunta para você: quantas vezes eles abriram a Bíblia? Acho que até alguns estavam no culto também lá, né? Eles não abriram a Bíblia. Pregaram 40 minutos
sem ler um único texto da Bíblia. Mas você adivinha qual foi o tema que eles pregaram? Dinheiro. E arrancando dinheiro do povo. E quando terminou o culto, eu fui um dos primeiros a sair. Um amigo viria me buscar, e enquanto eu do outro lado da avenida aguardava o meu amigo, eu vi aquelas 6.000 pessoas descerem a escadaria desse grande templo. E eu me lembrei de um texto do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim: ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor. Deixa eu falar uma coisa com muito carinho para você. Você se sente uma ovelha sem pastor? Você, quando vai na igreja cultuar a Deus, fala-se o tempo inteiro em dinheiro e não se ensina a Bíblia? Ficam falando o tempo inteiro em oferta, estabelecem valores para que você fique doando. Muito cuidado. O plano de Deus, o plano financeiro de Deus para mim e para você é muito simples: devolver o dízimo e dar uma oferta que é segundo eu proponho no meu coração. Agora, quando você devolve o seu dízimo e a sua oferta, certifique-se de que esse dízimo e essa oferta está indo para o fim apontado pela palavra de Deus. E você sabe qual é o fim que a palavra de Deus aponta? Eu quero te mostrar na Bíblia. Leia comigo mais 2 textos. Números 18, 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. No Antigo Testamento, Moisés foi orientado a distribuir a terra de Canaã entre as tribos, mas das 12 tribos, apenas 11 receberam herança em terra. Uma não, a tribo de Levi. E por que não? Porque na rebelião do bezerro de ouro, ao pé do Sinai, a tribo de Levi, ela não se contaminou naquele processo de idolatria. E porque ela se mostrou mais leal a Deus, Deus escolheu essa tribo como seus líderes religiosos. E em todo o Antigo Testamento, o dízimo era recolhido no templo, no santuário, na tenda da congregação. E esse dízimo era usado para manter os levitas. E os levitas tornaram-se os responsáveis pelos serviços religiosos. Eles trabalhavam no santuário. Se você fizer uma relação dos servidores do santuário, de quantos sacerdotes haviam, de quantos levitas haviam, de quantos porteiros, de quantos cantores, de quantos juízes, passa de 30.000. Quando o santuário foi organizado no deserto, passava de 30.000 aqueles que ali serviam. E o dízimo era usado para a manutenção da tribo de Levi, que não tinha terra como herança para cultivar. Eram os líderes religiosos. O dízimo alimentava os levitas, que mantinham a religiosidade do povo, principalmente através das 7 festas anuais que o povo de Israel celebrava. Agora, pastor, nós não estamos mais no Antigo Testamento. Não existem mais os levitas lá no templo. Qual é a orientação da Bíblia? Vamos deixar que a Bíblia nos oriente, só ela. E Paulo vem e explica assim, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que façam o quê? Que vivam do evangelho. Então agora, aqueles que prestam serviços sagrados, que estão envolvidos na pregação do evangelho, eles podem e devem ser mantidos pelo dízimo que se traz à igreja. Acontece que muitos por aí estão usando o dízimo para o seu próprio benefício, e não uma parte que seria justa,
mas tudo aquilo que trazem para a igreja. São os donos de igreja. Pastor, e como é que funciona a igreja adventista? Você sabe, senão eu vou te explicar. Existe uma organização central. Os recursos vêm para as associações, para as uniões, para as divisões. E nós, pastores, que estamos 24 horas a serviço da igreja, somos todos assalariados. E sabe o que é mais belo? Você olha para a obra adventista no Brasil, e todos os pastores no Brasil ganham o mesmo salário. Eu posso estar na Novo Tempo, posso estar numa igreja com 2.000 membros, como temos aqui a igreja do Marco, logo aqui bem perto do hospital, ou posso estar num distrito, lá no interior do Pará, cuidando de uma igreja bem no interior. O salário vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque o dízimo que os adventistas devolvem, ele é devolvido para Deus, e é Deus quem sustenta o ministério, e nós somos assalariados, com o mesmo salário. Para quê? Para estar 24 horas à disposição da igreja. Nós assinamos todo ano um termo de conflito de interesses. O pastor adventista não pode ser pastor adventista e trabalhar como advogado, como um arquiteto, como um engenheiro. Não. Nós estamos 24 horas à disposição da igreja. E esta organização permite que os recursos que a igreja recebe dos membros fiéis continuem investindo na pregação do evangelho. Quer ouvir, por exemplo, de Novo Tempo? Nós enviamos estudos bíblicos gratuitamente para todo o Brasil. Damos os estudos de graça e pagamos até os correios. Sabe quanto investimos no último semestre? Perto de 2 milhões de reais. Para quê? Para dar estudo de graça. Pagamos até os correios. Aí o dízimo é empregado. Você sabe quanto que nós pagávamos até pouco tempo de mensalidade para estar nas TVs pagas? Perto de 2,5 milhões por mês, para estarmos nas TVs pagas. Fazendo o quê? Pregando o evangelho 24 horas. E você vai perceber que no Novo Tempo nós não temos intervalos comerciais, não vendemos espaço para produtos de empresas, de bancos e etc. Não. É uma TV mantida com o apoio dos anjos da esperança e com você que é fiel e dizimista. Então, o dinheiro que entra na igreja adventista, ele é aplicado para a pregação do evangelho. E se alguém, eu vou dar um recado agora, se alguém quer ser um verdadeiro ministro de Cristo, você deveria também ser um assalariado, se dedicar exclusivamente ao trabalho de pregar o evangelho e permitir que os recursos que chegam na igreja fossem aplicados exclusivamente para se pregar o evangelho. Talvez eu esteja falando para um pastor evangélico agora, e na sua igreja não se pratica isso. Será que não está na hora de você voltar para a Bíblia e começar a praticar o plano que Deus tem para você? Estou pregando agora para alguém que devolve o dízimo numa igreja e sabe que esse dízimo está indo parar na conta de um ou de outro, de donos de igreja. Avalie com carinho se você não deveria mudar de situação, mudar de procedimento. Agora, esteja certo de uma coisa: depois que você devolve o seu dízimo e a sua oferta na igreja, a sua parte com Deus foi cumprida. E se amanhã ou depois, porque nós temos homens falhos também, algum recurso do dízimo for aplicado de forma indevida, estes que estão aplicando é que vão dar contas a Deus, não você. E você fez a sua parte. A sua parte é ser fiel. A sua parte é devolver a Deus o que pertence a Ele. Essa é a sua parte. Então Paulo é muito claro nesta orientação. Quando vamos para Ellen G. White, olha a advertência que ela nos faz. Conselhos sobre mordomia, página 101.
a porção que Deus reservou para si não deve ser desviada para nenhum outro desígnio que não aquele por ele especificado. Ninguém se sinta na liberdade de reter o dízimo para empregá-lo segundo o seu próprio juízo. Não devem servir-se dele numa emergência, nem usá-lo segundo lhes pareça justo, mesmo no que possam considerar como a obra do Senhor. Isso é um recado para alguns adventistas que querem reter o dízimo e querem administrá-lo. Ah, não, eu estou aqui com um dízimo, eu vou comprar um monte de cesta básica e dar para famílias carentes. Não, Deus diz para você não. A igreja tem um plano, tem até uma entidade chamada ASA para atender as famílias carentes. Não é com o seu dízimo. Teve uma emergência aqui, a casa do vizinho alagou, eu vou pegar o meu dízimo e ajudar o vizinho a reconstruir a casa. Não. Você pode pegar o seu dinheiro e ajudar, o do Senhor não. Porque Deus não deu para você a liberdade de você administrar o seu dízimo, não. Ele diz assim: traga o seu dízimo à casa do tesouro. É a igreja mundial que define como esse dinheiro vai ser administrado. E graças a esse sistema, a igreja adventista avança, avança e avança. E nós não somos congregacionalistas. E eu fico muito triste quando eu andando por esse Brasil afora, a gente encontra algum pastor adventista, que começa a querer nos comparar com outros movimentos pentecostais, outros movimentos religiosos. Ah, por que essa igreja cresce tanto e aquela cresce tanto? Aquela ali foi e comprou o estacionamento ao redor, comprou o quarteirão, fez um prédio para 5.000 adoradores. Claro, o dinheiro não está sendo aplicado como Deus orienta, está ficando tudo para a igreja local. Imagine você, uma igreja como a igreja do Marco aqui, se todo o dízimo que entra ali, eles usassem apenas para a igreja local. Talvez eles teriam comprado já 1 ou 2 quarteirões da cidade, feito uma igreja para mais de 10.000 membros, mas é esse o plano de Deus? Não. Por quê? Porque esse movimento congregacionalista não vê o mundo como um campo missionário. E a igreja adventista, por ser uma igreja que tem no seu DNA a missão, nós somos organizados para cumprir essa missão. E o nosso campo é o planeta Terra. E porque o dízimo não fica na igreja local, nós estamos presentes em mais de 210 países do mundo. Somos a igreja evangélica mais presente no globo terrestre. Sabe por quê? Porque o dízimo que você devolve paga missionários em campos, missionários onde nem a presença adventista existe. Então não pense que você tem o direito de administrar os recursos de Deus, o seu dízimo ou o dízimo que você devolve do jeito que você quer. Não, isso é um engano. Por isso eu e você temos que ser fiéis e leais à palavra de Deus e caminhar segundo as orientações claras da palavra de Deus e confiar na igreja que vai administrar bem seus recursos. E tem um outro texto de Ellen G. White que não está aqui, mas ela diz claramente que Deus está à testa da obra. Eu gosto desse texto. Deus está à frente da igreja adventista. E ela continua: caso haja alguma coisa necessitando ser corrigida, Deus olhará para isso e endireitará tudo o que for necessário. É Deus que lidera a igreja. E se houver necessidade de mudanças, Ele vai liderar essas mudanças, porque Ele não abandonou a igreja. Ele caminha à frente dessa igreja e Ele conduz essa igreja para o porto seguro da Nova Jerusalém. Amém? Pode confiar. Eu trabalhei por 5 anos numa sede administrativa da igreja, aqui como temos a União Norte Brasileira, lá nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E enquanto trabalhava ali na sede administrativa desses 3 estados, nós recebemos ali um fiscal do governo federal. E ele passou conosco ali várias semanas, fazendo o quê? Auditoria.
E nós fizemos questão de que ele fosse lá fazer auditoria interna em tudo o que acontecia nessa sede da igreja. E depois de semanas olhando os documentos e números, sabe qual foi o relatório que ele trouxe para nós? Vocês pagam mais impostos do que deveriam. E sabe qual foi a resposta da igreja para ele? Vamos continuar assim, porque vamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós não estamos preocupados em buscar por processos jurídicos isenção de nada. Nós vamos cumprir as leis normativas desse país. Agora, se o país não administra o dinheiro como deveria, aí isso é problema deles, e um dia vai sentar diante do juiz de toda a terra, e aí cada um vai dar conta do que fez. A nossa parte, nós vamos fazer. E como Deus abençoa, como Deus guarda aqueles que são fiéis. Eu queria concluir o último texto da Bíblia, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Parafraseando, seja fiel a Deus com todas as suas posses, nos dízimos e nas ofertas, e nunca vai faltar nada para você. Essa é a promessa. Nunca vai faltar nada. Entre os anos de 1991 até 1997, aconteceu uma tremenda guerra na ex-União Soviética. E um dos campos de batalha dessa guerra, quem sabe o ponto central, foi a Bósnia e Herzegovina. A Guerra da Bósnia, assim também conhecida. E para esse campo de batalha foram enviados vários soldados de vários países aliados para ajudar nesse conflito internacional. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, também pediu ao exército brasileiro que enviasse também soldados, para que lá fosse um exército em busca da paz, da defesa dos direitos humanos. E entre aqueles que foram para lá, estava o coronel Cláudio Leite. Ali ele passou um ano servindo ao exército. Aqui está uma foto da trincheira, onde ele esteve com o seu grupo, com o seu pelotão, enquanto ali esteve participando dessa guerra. Em um dos momentos, eles saíram para uma tarefa de desminamento. O que é isso? Encontrar as minas terrestres e desativá-las. E enquanto eles saíram para realizar essa missão, o que aconteceu? Um bombardeio no local onde eles trabalhavam. E olha como ficou a trincheira onde eles ficavam. Eles saíram para fazer a missão, e quando voltaram, o local estava todo bombardeado. Ou seja, não houvesse eles saído naquele momento, e ali eles teriam todos sido mortos. E Deus, de forma milagrosa, protegeu a vida desses soldados. Esse coronel voltou para o Brasil após um ano de guerra. Cristão, buscava a verdade da palavra de Deus. Por 30 anos, ele esteve buscando as verdades da Bíblia. E em cada igreja que passava, via que algo estava faltando em relação ao que se ensinava na palavra de Deus. Um dia, ele entrou em contato com a TV Novo Tempo. Começou a assistir os programas. E ao conhecer a mensagem da igreja adventista, seu coração foi alcançado. E um dia ele colocou no GPS o endereço da Novo Tempo. E o seu carro o conduziu até lá. E
quando ele chegou no Novo Tempo, ele foi levado à minha sala. E quando ele entrou na minha sala, ele disse assim: o senhor é pastor Arilton? Eu disse sim. Eu tenho uma pergunta só para o senhor. Uma pergunta para vocês aqui da Novo Tempo. Vocês acreditam no que vocês pregam? Ou vocês são pagos para ensinar? Eu disse não. Ninguém aqui é pago para ensinar. Nós acreditamos no que nós pregamos. E ele disse assim: se vocês acreditam no que vocês pregam, eu quero ser um adventista do sétimo dia. Há 30 anos eu estou em busca da verdade. Nesses 30 anos passei por 7 denominações, 7 igrejas. Mas nessas igrejas não se via o claro ensino da Bíblia. Não se via todas as doutrinas sendo ensinadas. Se vocês acreditam no que vocês pregam, eu quero ser um adventista do sétimo dia. E tempos depois, Coronel Cláudio foi batizado. E eu queria convidá-lo que viesse aqui à frente. Coronel, uma salva de palmas. Trinta anos procurando a verdade. Coronel, seja bem-vindo a essa cidade querida de Belém, a União Norte Brasileira. E eu queria que o senhor comentasse para nós algumas fotos que o senhor me passou. A primeira delas é essa aqui, por gentileza. Bom, pastor, muito obrigado aí pela apresentação. Inicialmente, antes de responder a respeito da foto, eu gostaria de falar uma coisa que talvez muitos dos que estão presentes, não só aqui no auditório, mas como estão assistindo pela TV, não levem a Igreja Adventista como uma sede social. A Igreja Adventista é a obra de Deus. Eu passei por muitas, como disse o pastor, e não encontrava a obra de Deus. Existem muitas sedes sociais e a gente aprende a amar essa igreja, aprende a amar a obra de Deus. Mas respondendo à sua pergunta, pastor, essa é uma foto de uma região, uma localidade onde houve um grande massacre, de uma localidade chamada Srebrenica, na Bósnia-Herzegovina. E num dos momentos mais marcantes dessa experiência era ver as pessoas simplesmente sem Deus, sem nenhuma esperança, chegar para nós e dizer: me mate. Eu não tenho coragem de tirar a minha própria vida, mas por favor façam isso e acabem com a minha vida. Essa é uma foto que tipifica bem isso. Eu tenho uma outra foto. Queria que você comentasse a história dessa garotinha. Essa é a foto que o pastor Arilton sempre gosta de tocar fundo no meu coração. Numa localidade, logo no início que eu cheguei lá, nos 3 primeiros meses, a gente ajudou bastante a população carente, fruto, consequência dos combates. E toda quinta-feira era o único dia que a gente tinha para conceder a essas pessoas um pouco de alimento. E eles faziam uma fila enorme. E no meio daqueles adultos todos, sempre aparecia essa menina. Ela chegava toda quinta-feira ali, pegava esse kit que a gente distribuía, até que um belo dia eu peguei o intérprete, cheguei para ela e perguntei para ela por que ela não comia aquilo que a gente entregava ali na hora. Ela disse: eu tenho que levar para o meu pai, que perdeu as pernas na guerra, para minha mãe, que cuida dele, de mais 2 irmãos menores.
A partir daquele dia, toda quinta-feira, a nossa unidade resolveu fazer um jejum, porque nós não tínhamos coragem de nos alimentarmos naquele dia, quando a gente olhava, especialmente para essa criança. O coronel me contou que um tempo depois essa garota parou de vir nas quintas-feiras. E será ela que buscava o alimento para a família e deixou de vir? A grande possibilidade é que em um desses bombardeios essa criança tenha morrido. O coronel fala a respeito desse ambiente. Bom, esse aí é um antigo depósito de grãos numa região chamada, aos arredores de uma cidade chamada Banja Luka, ao norte da Bósnia, em que um pastor do exército norte-americano me convidou para ir até lá, porque eu fiquei muito curioso quando ele disse que tinham cristãos que se reuniam num lugar no meio da guerra. E eu, curioso com tudo isso, porque eu comecei a questionar a Deus diante de todas essas dificuldades, de todas essas adversidades. Eu comecei a questionar a Deus a respeito dos dízimos e ofertas, porque eu comecei a perder a esperança e comecei a questionar a Deus: Jesus, aonde está a tua obra? E nesse lugar eu fui com esse pastor norte-americano para assistir um culto cristão nesse local. Parece que houve um desses momentos, um desses cultos, que eles começaram a cantar e o pastor disse que era hora de se trazer os dízimos e ofertas. E você pensou, mas nós estamos no meio de uma guerra, o povo não tem o que comer. O que aconteceu? Esse foi um aspecto religioso que me tocou muito, porque eu esperava que o pastor pregasse qualquer versículo da Bíblia, mas não a respeito de dízimo e ofertas. Quando ele começou a falar sobre dízimo e ofertas, eu perguntei para mim mesmo e para o Senhor: Senhor, como pode um pastor falar sobre dízimo e ofertas quando esse povo não tem nada para dar? E quando terminou esse momento, ali tinha alguns bancos de madeira, um altar improvisado, e as pessoas começaram a vir dos seus bancos até a frente do púlpito, e nessa tábua eles começaram a colocar. As senhoras vinham trazendo, eu não vi nenhuma moeda a ser colocada naquele lugar, e me marcou uma senhora especialmente que trouxe 2 maçãs. Ela colocou uma maçã do lado esquerdo e uma maçã do lado direito. Até depois eu perguntei para ela por que ela trouxe 2 maçãs, e ela disse: eu colhi 10 maçãs, uma eu trouxe para o Senhor e a outra eu trouxe como oferta para ser distribuída àqueles que não têm. O senhor me contou que durante esse momento apareceu um garoto por ali, sem camisa. Verdade. A princípio não quiseram nem que ele entrasse no ambiente. Tinham 2 varões, eu até costumo dizer, que eu não sei se eram anciãos ou diáconos, eles estavam à porta desse galpão semi-destruído. E esse menino, mais ou menos uns 15 anos de idade, ele apareceu lá na porta, só com uma bermuda, descalço, sem camisa, meio sujo, e não queriam deixar ele entrar. E o pastor pediu: não, deixe que ele entre. E ele estava com um cesto de vime também, que eu acredito que ele tenha pego esse cesto, um cesto grande, de mais ou menos uns 80 centímetros de diâmetro. Ele deve ter pego esse cesto num lixão. E ele veio lá da porta da igreja, veio até a frente, onde as pessoas já tinham colocado seus dízimos e ofertas. E ele disse depois, o tradutor traduzindo para mim o que ele estava dizendo na língua dele, ele disse: ele entrou na cesta e disse: eu não tenho nada, mas eu me entrego ao Senhor.
E ele entrou dentro do cesto. E ele entrou no cesto. E se entregou. A partir desse momento eu disse: ah, Senhor, a tua resposta para mim está aí. Eu tenho. E eu fui questionar a Deus sobre dízimo e oferta. Não questione. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Coronel, muito obrigado. Uma salva de palmas, que Deus o abençoe ricamente. E sabe o que aconteceu? Nessa região, onde os cristãos cultuavam a Deus. Anos depois, você quer ver uma foto atual desse local? Eu queria mostrar para você. O que tem lá hoje? Uma igreja adventista. A igreja adventista de Banja Luka. E sabe por que tem uma igreja adventista lá em Banja Luka? É porque os cristãos do Pará, os adventistas do Pará, do Maranhão, do Amapá, não colocaram os dízimos aonde eles achavam que deveriam colocar. Foram fiéis no dízimo. E porque foram fiéis, a Igreja Mundial pode mandar missionários e pode ir para uma região onde ninguém tem dinheiro e construir uma igreja para que eles cultuem a Deus. É assim que a Igreja de Deus trabalha. É assim que o adventismo cresce e ultrapassa agora a casa dos 20 milhões de membros no planeta. Porque os dízimos que você devolve permite que os missionários continuem pregando, a obra continue avançando. Ah, você não é fiel dizimista? Você não dá oferta? Você não faz parte desse processo. Você não faz parte disso. Mas eu vim aqui dizer para você que ainda há tempo, ainda há esperança. Ainda há esperança de nós nos libertarmos do materialismo, do amor ao dinheiro e passar a viver segundo a orientação que Deus dá em sua palavra. A você que nos assiste aí nas redes sociais, você que está nos assistindo pelo canal executivo, em uma de nossas igrejas, você que está aí nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, até no passado você foi dizimista, mas tem roubado a Deus, tem dado outras prioridades na sua vida, não tem sido fiel, está preso ao jugo do materialismo. O dinheiro escravizou você? Eu tenho uma boa notícia para você. O Filho do Homem pode libertar você. E o Arte Trio vai cantar exatamente isso agora. E enquanto o Arte Trio cantar a respeito do Filho do Homem, que tem poder de nos libertar verdadeiramente, eu quero desafiar você, em nome de Cristo, a voltar a ser um dizimista, a ser um ofertante, pedir perdão a Deus pelo tempo que você não foi e começar uma nova fase no seu cristianismo. Queria desafiar você que está aí na igreja a ser fiel a Deus, porque quando você se torna fiel a Deus, a obra avança, o evangelho está sendo pregado e muito em breve veremos Cristo voltar em glória e majestade. A bênção do Senhor pode vir sobre a nossa vida se nós confiarmos e formos fiéis. As promessas que nunca falham diz que Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sem medidas. Agora, se você por amor ao dinheiro retiver aquilo que não é teu, daqui a pouco você vai ouvir falar a respeito de um decreto dominical.
virá uma grande crise religiosa em todo o mundo. O ecumenismo vai acontecer, o evangelho vai ser concluído, Deus separará o trigo do joio, e todo o recurso que você tinha nas mãos, que podia ser aplicado para salvar almas, de nada lhe valerá mais. De nada. Você terá perdido a chance que Deus deu a você de ser um grande mordomo do Senhor. Sejamos honestos e gratos a Deus. E se assim o formos, a bênção não sairá da nossa casa. E quem é que dá mais? E quem é que dá menos? Não. No céu não tem uma moeda. Não é o real, não é o dólar, não é o euro. É o percentual. Então aquele que dizima sobre 1 milhão e aquele que dizima sobre 100 reais, dá a mesma quantia para Deus. Essa é a moeda divina. É o percentual. E o pouco com muito, ou pouco com Deus, sempre será muito. E o muito sem Deus, nada. Que Deus continue abençoando você a ser fiel. Continue sendo fiel ao Senhor. Porque é através da sua fidelidade que a obra de Deus avança e será concluída. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a sermos fiéis. Não permita que o nosso coração se apegue aos bens materiais, mas que o nosso coração esteja no céu. Que o desejo nosso seja de salvar pessoas e que usemos tudo o que nós temos e somos para apressarmos a tua volta. Abençoe o teu povo que nesse momento ora comigo. Que o teu Espírito Santo venha sobre todos nós e que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Crescendo em graça.